título da apresentação é Conhecimento é Poder, o futuro não é apenas sobre tecnologia. Na realidade, isso a gente tem como um tema que nós vamos desdobrar, abordar, e até tentar entender, será que, quando hoje se fala tanto em tecnologia, será que o futuro ele vai esquecer o ser humano? Aonde que vão ficar as pessoas quando hoje o discurso já é concentrado em cima de tecnologia? Basicamente, este é o terreno pelo qual eu pretendo caminhar e eu quero já começar. Então, nesta visão geral, reforçando o pedido para que cada um de vocês, por favor, vá fazendo ao longo da apresentação uma autorreflexão sobre as coisas que eu vou falar e como elas se aplicam ou não naquilo que vocês vivem hoje. Ok? Eu sei que esse assunto já foi tratado recentemente pelo Youssef, mas eu não vou me aprofundar nisso, não, mas isso é importante, porque falar sobre mundo VUCA, expressão VUCA, notem que eu estou usando um VUCA com H, e o que isso tem de importante quando a gente pensa nesse futuro, né? O futuro com tecnologia, onde ficam as pessoas. Quando se usa a expressão VUCA, essa expressão VUCA nasceu, o VUCA, volátil, incerto, né, do inglês, traduzido do inglês, o complexo e o ambíguo. E é uma expressão que agora assumiu também, muita gente já está usando a letra H de hiperconectividade. Curiosamente, quando se fala em mundo VUCA, ele está diretamente associado com uma revolução industrial 4.0. Fala-se muito, como já disse, né, no começo, em tecnologia, quando a ideia do mundo VUCA, com H ou sem H, sempre esteve associado a uma transformação, e o Youssef, na apresentação dele, fez menção a essa questão do mundo em alta ebulição, em alta transformação. Não quer dizer que nunca tenha havido transformação, senão a gente não teria evoluído desde a antiguidade até agora. A questão é como isso está numa dinâmica e numa forma que surpreende a todos. E as incertezas que nos cercam, basta ver a pandemia como reforçou esse conjunto de ambiguidade, de mundo complexo, incerteza, a dinâmica do mundo. E a hiperconectividade que nós temos hoje faz com que o mundo global seja uma realidade. Esse mundo global, qualquer transformação, ou qualquer problema, ou qualquer impacto que ocorra num lugar, acaba gerando problema em outro. Eu citei a pandemia, notem, no momento em que alguém já começava a pensar que as ondas de coronavírus e as cepas já tinham dado a sua cota de presença, já surge uma nova situação na Índia que já preocupa o mundo todo. Portanto, hoje, quando se fala em mundo VUCA, com o H assumindo a postura de hiperconectividade, nós estamos querendo falar sempre, olhar sempre no mundo em transformação, muito dinâmico. Aliás, vale aqui citar que em alguns países, principalmente no continente africano, onde países, digamos, mais pobres, né, muitos estão usando, até em documentos, esse H como H de hostil. O mundo, esta dinâmica, essa transformação, esse mundo disruptivo, algumas comunidades ou alguns países mais pobres, esse H aparece menos como hiperconectividade, ainda que existe, mas com uma figura de hostilidade, porque ele acaba complicando a vida na medida em que mantém as pessoas ainda menos inclusas do que elas vinham sendo até pouco tempo. Mas nós aqui, para todos os efeitos, vamos manter a visão da hiperconectividade.
E note agora o seguinte: se nós temos esse mundo em transformação, é importante a gente esclarecer uma palavrinha muito usada. No mundo em transformação, no mundo disruptivo, no mundo da tecnologia, no mundo da gestão, as pessoas procuram sempre trazer a ideia de inovação. A palavrinha inovação ela é muito presente hoje nos ambientes empresariais. A busca pela inovação. Neste sentido, muita gente associa e faz a ligação direta de criatividade com inovação. Aqui é importante a gente esclarecer um pouco essa questão. Vamos, então, pensar o seguinte: quando se fala em criatividade, talvez esta figura represente bem a ideia. Nós estamos querendo pensar fora da caixa. Para um caminho, para um problema, para uma busca de solução de alguma coisa, é encontrar ideias e formas e procedimentos e processos e métodos, ou seja, alguma coisa que a gente traga de novidade que, de alguma maneira, também melhore produtividade, eficiência, resultados e etc. Essa figurinha resume bem o que a gente, quando se fala em criatividade, essa ideia de reunir um grupo. Aliás, o design thinking está muito presente dentro desse conceito. Quando se pensa na questão da inovação, o que a gente imagina? Eu até peguei a figurinha aí de um garoto com óculos robótico, né? Mas a questão é, não basta ser criativo, não basta se ter uma ideia, não basta se pensar fora da caixa. O importante hoje, o que o mundo cobra, o que as empresas cobram, o que a sociedade cobra, é que esta criatividade, esse pensar diferente, esse pensar novo, ele seja trazido ao ambiente e as pessoas vivem, seja na forma de um produto, seja na forma de um serviço, seja na forma de um método, um processo e etc. Aqui eu quero, então, fazer uma volta, como eu disse, vou dar uma paradinha aqui a voltar junto com vocês para dizer o seguinte: este momento que nós temos hoje no mundo obriga que todas as lideranças pensem como é que nós vamos encarar este mundo que viveu um problema, ainda vive, né, um problema sério por conta de um vírus e que impacta na vida de todo mundo em várias dimensões, em vários aspectos. Como é que nós vamos trabalhar neste mundo que até há pouco tempo, né, trazia todos esses atributos de volatilidade, de ambiguidade, de incerteza, essa dinâmica toda, a complexidade, a hiperconectividade que todos nós temos e aproveitamos para muita coisa? Como é que a gente vai trazer tudo isso? Esse mundo em transformação, essas inovações que são necessárias, explorar a criatividade, como é que nós vamos fazer isso para este mundo que deu esta parada? Então, a gente volta agora a compartilhar esse trabalho. É um trabalho que está hoje como um tema central do Fórum Econômico Mundial. Vocês todos devem lembrar que o Fórum Econômico Mundial, historicamente, sempre se reuniu em Davos, no mês de janeiro, com lideranças do mundo todo, autoridades e lideranças, estudiosos, pesquisadores, cientistas, que, neste Fórum Econômico Mundial, sempre discutiram vários temas e de um tempinho para cá, esses temas estão muito associados a esse olhar futuro, dentro do que a ONU pega, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais recentemente se discutiu muito este mundo VUCA. No caso do fórum, não se fala em mundo VUCA,
mas se fala na Revolução Industrial 4.0. E o tema deste ano seria discutido em Davos, em janeiro, e que houve uma reunião virtual, e o tema decidido foi esse grande repensar, esse grande reconstruir do mundo a partir de todas essas ocorrências recentes. A reunião foi marcada para Singapura e, exatamente ontem, ela acabou sendo cancelada porque não se vê perspectiva de uma melhora dentro desse quadro de pandemia. Então, essa palestra que eu estou preparando aqui para vocês está diretamente alinhada com a agenda, que é muito complexa, a agenda que foi preparada pelo Fórum Econômico Mundial para essa reconstrução, esse reset que se pretende dar no mundo, para ele ter uma retomada. Agora, a agenda é complexa, eu não vou entrar em detalhes pontualmente de tudo que envolve a agenda, que seria uma coisa maluca, extensa, mas eu vou apresentar aqui os itens dessa agenda, e notem que entre os itens que a agenda compõe, nós temos um deles, que são os impactos dessa quarta revolução industrial. Como eu disse anteriormente, chame de mundo VUCA ou quarta revolução industrial, nós estamos falando desse mundo disruptivo com toda essa tecnologia. Claro que todos os outros itens que você tem, que vocês estão vendo aí na sua tela, eles, de alguma maneira, envolvem aspectos de tecnologia, aspectos que impactam, né, na questão econômica, mas eu quis relacionar para vocês terem uma visão ampla do que o Fórum pretende discutir, mas eu vou me deter nesse primeiro item, que são os impactos da quarta revolução industrial, que é digamos assim, de maneira geral, aquele que vai reunir as discussões que mais correlacionam tecnologias com pessoas. De novo, não quer dizer que os outros itens não tenham isso, mas o tema central da agenda que mais correlaciona pessoas com tecnologia são os impactos da quarta revolução industrial, e é nele que eu pretendo me deter. Então, fica a pergunta: o futuro terá foco em tecnologias ou em pessoas? Que, basicamente, é a questão central que a gente se propôs discutir desde o começo. Então, nós vamos tentar responder a pergunta a partir de agora. Por que não se pode dizer que o futuro será apenas sobre tecnologia? Por que o futuro não é apenas sobre tecnologia? Porque, por trás de tudo que se pretende fazer e se conversar e se desenvolver, não só no primeiro item, mas em todos os outros que eu citei, conhecimento, ele sempre é e será o mais importante ativo para o futuro. Portanto, quando se fala em conhecimento, nós estamos pensando em pessoas, mas aí alguém pode perguntar, mas espera aí, a inteligência artificial, onde é que fica? Hoje em dia já se tem tanto robô, tanta máquina, tanta coisa com uma automação fantástica, como é que fica a questão da inteligência artificial? Aqui a gente está tratando do conhecimento dentro de uma perspectiva do ser humano. O conhecimento do ser humano é que será, em tese, aquele que vai ser um importante ativo para o futuro da humanidade, convivendo com uma busca de equilíbrio entre as tecnologias de automação, tudo isso que a gente está falando, que envolve, inclusive, não somente, mas inclusive a inteligência artificial. Ora, se temos o conhecimento, como é que vai ser feita a gestão do conhecimento, e, de alguma maneira, ele conseguirá trabalhar também nesse equilíbrio entre
o que é tecnologia, o que é automação, o que é robô, o que é inteligência artificial e as percepções humanas. Para evitar a ambiguidade, até porque nós temos um mundo VUCA cheio de ambiguidade, vamos tentar evitar a ambiguidade. Quando se fala em percepção humana, nós estamos aqui querendo entender o seguinte: como é que as pessoas, como é que o ser humano, como é que as pessoas vão ver, constatar, identificar e interpretar aquilo que está à sua volta e trazer para o seu mundo. É claro que, se a gente pensar em pessoas, as pessoas não veem as coisas da mesma forma, pela mesma ótica, decodificando igualzinho da mesma maneira. E, portanto, as reações e os comportamentos seguintes, eles não necessariamente são exatamente iguais. Agora, nós temos um mundo global, e nesse mundo global a gente já percebe que parte de todas as discussões, grande parte da agenda que existe para as lideranças hoje discutirem e olharem para esse futuro, que, como eu vou mostrar, nem é tão distante, o que existe como um princípio é tentar este equilíbrio. Aí, volta à pergunta. O futuro quer saber da gente o que é ser, o que é o ser humano. E a prioridade, é claro, de qualquer decisão, de qualquer conclusão, sempre será em termos de criar um futuro inclusivo e centrado no ser humano. Mas vamos lembrar o seguinte: eu falei há pouco tempo aí da questão da África. Claro que eu usei a África como uma referência quando eu disse que aquele H era um H usado por alguns países como hostil e não como hiperconectividade. Mas nós temos um mundo onde a vida do ser humano ela precisa ser tratada de forma mais respeitosa e inclusiva. O mundo tem que olhar aquele equilíbrio entre a automação, entre a gestão do conhecimento e entre como é que as pessoas vão descortinar isto e trazer para o seu mundo e se comportar a partir daí pelas percepções que tem. O mundo precisa estar centrado nas pessoas, gerando que essas pessoas sejam inclusas dentro de uma sociedade. Elas não podem, o mundo não pode ter pessoas que cada vez mais estejam fora deste contexto, fora dessa análise, fora dessa preocupação. Infelizmente, o que nós temos visto, e até a pandemia tem registrado, é exatamente o contrário. Por isso é que o tema central marca vamos repensar o mundo, vamos reconstruir o mundo, vamos refazer este mundo com uma série de preocupações, mas que, quando se olha o detalhe de cada uma daquelas agendas, a gente tem um olhar para o ser humano. Mas olha que curioso, eu vou fazer aqui um comentário e vou voltar a compartilhar diretamente com vocês. Vou entrar naquela sala junto com vocês novamente. Olha que curioso. E olha que ambíguo. A pergunta que está aí na tela, a pergunta que eu tenho aqui: o futuro quer saber o que é ser humano. E aí vem a questão ambígua. O que será ser humano? Note, eu vinha falando que tudo que está sendo discutido procura gerar a inclusão do ser humano, ser centrada nas pessoas, fazer com que o mundo olhe as pessoas de uma maneira mais, digamos, mais respeito e mais inclusão. No entanto, existe por trás disso a pergunta: o
que será ser humano. Eu aqui vou, como eu disse, eu vou parar o compartilhamento, vou voltar aqui para fazer um comentário. Eu já escrevi algumas postagens explorando um conceito chamado biohacking. Existem pessoas hoje, existem comunidades hoje que já oferecem o seu corpo como algumas para experiências que ainda estão no início, outras para algumas práticas mais avançadas, em que tecnologias que são desenvolvidas são incorporadas no corpo da pessoa, algumas vezes até por questões médicas, até algumas vezes recuperar alguma perda de mobilidade, mas muitas vezes experiências mesmo. Eu escrevi uma postagem onde eu uso um exemplo de uma pessoa que quis fazer como experiência, né, usando os próprios olhos, a um tratamento de maneira que ela pudesse olhar e enxergar de noite, como aqueles aparelhos de infravermelho que a gente vê em soldados quando estão no escuro. O olho da pessoa ficou deformado, mas ela conseguia enxergar no escuro até 30 metros. Então, hoje, a gente fala, mas você é um maluco? Não é, não. Existem comunidades, existem grupos que trabalham dentro desta visão. Da mesma maneira, como existe hoje um grau extremamente avançado na criação de robôs androides para fazer companhia, seja um robô, entre aspas, masculino ou robô feminino, para servir de companhia num grau extremamente avançado, muito avançado. Hoje, exatamente hoje, eu digo isso porque, como eu sempre lendo coisas a respeito dessa fronteira aí do conhecimento, hoje, o jornal É o País soltou uma matéria falando a gente está acostumado, né, com o chatbot, né, aquele bonequinho do chat que muita gente usa, mas agora já existem assuntos que falam do sex chat, ou seja, a convivência humana com o robô começando a ser uma prática até aceita entre casais. Então, da mesma maneira que se incorpora tecnologia na pessoa, para a pessoa adquirir vantagens, ou que ela chama de vantagens, ou entende vantagens, da mesma maneira a gente tem uma série de elementos que são do ser humano sendo incorporados em robôs que fazem parte da nossa vida. O curioso é lembrar que o Isaac Asimov escreveu, lá no passado, livros futuristas, onde ele já previa os androides. Existe um filme que foi feito em 99, O Homem Bicentenário, com Roger Williams, que já explorava isso, que estava no livro de um escritor futurista. E, no entanto, hoje a gente já convive com essa questão. Já existem projeções de que daqui a 15 ou 20 anos o casamento entre ser humano e androide será uma prática autorizada e comum em muitos países. Então, quando a gente fala o que é ser humano, nós temos que pensar como é que é esse ser humano do futuro e como é que será essa sociedade que nós hoje estamos trabalhando e como é que ela vai se transformar nesse caminho. Note que tudo que eu falo, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu apenas quero resgatar e registrar coisas que estão presentes no nosso cotidiano e que remetem a um futuro que, como eu disse, não está tão distante. Eu vou voltar a compartilhar e como eu disse, eu só iria me prender dentro do debate do Fórum Econômico, aos temas-chave que explicam a quarta revolução industrial e que ela tem nos afetado.
E esse diagrama que eu tenho aqui, ele é o diagrama da publicação oficial do Fórum Econômico Mundial. Ele mostra aqui os temas que são, digamos, principais para discutir essa questão da quarta revolução industrial. E vocês estão vendo, não é importante a gente ler aqui agora, mas depois vocês podem entrar no fórum, no site do fórum, vão encontrar isso por lá. Vocês veem que tem muito item aqui, ó, que faz parte desta abordagem. Portanto, quando se pensa em alguma coisa, a solução não é simples, as correlações são extremamente complexas, mas o mundo está numa transformação que envolve 7 aspectos que são chaves para se explicar o que está acontecendo. E eu disse que eu ia provocar bastante vocês como consultores, alguns também são coaches, além de consultores, mentores ou conselheiros de empresa, ou até gestores de negócio, e lembrar que ninguém é uma ilha, e nós estamos convivendo com tudo isso. Se pensarmos há 10 anos atrás, muito do que hoje se tem como o que muita gente chama do politicamente correto, outros questão de legislação, algumas questões que não envolvem lei, mas envolve uma prática, uma ética. Muita coisa tem mudado na relação entre as pessoas, entre si, né, na relação dos negócios, e no que diz respeito à quarta revolução industrial, a gente vai ver agora os 4 temas chaves, e olha só o que é importante a gente pensar que nos envolve diretamente quem atende gestores, líderes, pessoas, colaboradores, quem dá treinamento, quem faz algum trabalho de desenvolvimento humano, vai conhecer agora 7 pontos e que, de alguma maneira, é capaz de alguns mais, outros menos, no momento mais próximo, talvez no momento seguinte, se defrontar com alguma disruptura em algumas dessas coisas que eu vou falar e que fazem, como eu disse, de novo, mais uma vez, fazem parte dessa discussão que o Fórum Econômico Mundial coloca para os líderes e para os estudiosos do mundo inteiro. Um item é ética e identidade. Eu já acabei de falar, é o repensar, é a redefinição do que é ser humano. Até algum tempo atrás, seria impensável a gente pensar num homem-máquina ou numa máquina homem ou num robô que simule uma pessoa, no casamento de um robô com uma pessoa. Veja, quando eu falo em casamento, a tendência pode ser assim, a cerimônia. Não, no Japão já é possível, tem famílias onde o homem é autorizado pela mulher a ter uma boneca para conviver com ele, junto com a família. Então, a presença do robô dentro de casa, né? Essa relação que eu estou falando no caso do robô para a companhia, mas a gente, de novo, pensar no robô dentro de uma casa fazendo serviços domésticos, o ser humano com algumas partes do seu corpo sendo trabalhadas com tecnologia. O que é esse ser humano do futuro? Aquele ser, há uma ideia que já está em curso em alguns lugares, dentro do biohacking, de microchips dentro da pele da pessoa, para ela desenvolver alguns tipos de sensibilidades, né? Aflorar alguns sentidos. Então, isso já está em curso, e se não houver uma discussão global, tudo que pode ser feito de bom, a gente sabe que tem o uso negativo, e vale a pena a gente ter essa visão. Uma outra questão que existe é a governança tecnológica ágil, é a reinvenção da governança. E aqui eu quero dar um olhar especial para governos, governança de área pública.
Você já deve ter lido que na China, hoje em dia, é quase impossível alguém se deslocar sem ter reconhecimento facial. Grandes cidades do mundo já estão tendo esse tipo de facilidade. Aeroporto, então, é uma beleza. Ou seja, o processo de gestão da área, e aqui eu quero dar ênfase na área pública, ele tende a ser tão mais ágil e tecnologicamente tão mais intenso que vai fazer com que muitas das práticas, muitas das relações que as pessoas têm com governos e empresas e entre si tenham uma certa tutela, um acompanhamento e, obviamente, limites que acabam mudando a liberdade individual. De novo, tudo que pode ter um olhar e uma aplicação positiva também pode ser levado para um lado negativo. Eu, o tempo todo, não quero fazer juízo de valor, mas eu quero apresentar aqui algo que está sendo discutido neste ano pelas autoridades e estudiosos do mundo inteiro. Modelagem de negócios, redesenhar parcerias e recursos compartilhados. Todos vocês são consultores, todos vocês convivem com negócios, com gestão, com empresas, com demandas. O próprio MIT, né, nasceu como uma maneira de identificar gaps que as empresas possam ter e oportunidades que possam aparecer para um melhor desempenho. Parcerias e recursos compartilhados, cada vez mais vai ser uma prática e uma prática muito viabilizada pelas facilidades de hiperconectividade e tecnologias que vão surgindo para isso. Um quarto ponto, a disrupção no trabalho. A questão que eu estou colocando aqui de competências humanas, eu quero ser honesto e dizer o seguinte: como eu estava fazendo tudo numa linha, eu gostaria de ter acrescentado aí também as questões de inteligência emocional social. O trabalho, como a gente conhecia e até pouco tempo a gente se envolvia, o simples fato de aumentar o teletrabalho, pessoas em casa, isso por si só já exigiu um conjunto de novas competências, inclusive quando a gente fala de inteligência emocional, inteligência social, é a própria postura que as pessoas têm diante dessas mudanças que acabaram acontecendo. Não só a competência para executar a tarefa, mas é como ela se enquadra e se engaja dentro deste novo ambiente, deste novo contexto. As lideranças tiveram que começar a desenvolver competências que anteriormente nem eram exigidas, porque os seus subordinados estavam perto. A relação das pessoas com os clientes, com os colegas, com os fornecedores, demandou novas competências. Agora, isso nós estamos vendo hoje. Imagina, na medida em que mais tecnologias, mais automação, mais transformações venham a acontecer, ou a gente sempre está aberto a desenvolver essas novas competências. Voltando lá para o começo, hein? Ou a gente está aberto ao tempo todo manter a cabeça voltada para pensar fora da caixa e descobrir novos caminhos, novas possibilidades, ou aquela zona de conforto em que é uma tendência a querer ficar, a gente vai acabar ficando para trás, vai se perder e vai efetivamente diminuir muito a nossa produtividade, os resultados e aquilo que a gente consegue fazer no trabalho. Já se falou que o trabalho, ou o que os jovens hoje estão na faixa dos 10 anos, vão ter daqui 15 ou 10 ou 15 anos para fazer, vai ser totalmente diferente. Grande parte dos tipos de ocupação eles não existem ainda. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ninguém ouvia falar como uma profissão influenciador digital, o youtuber. Ou seja,
esta transformação, ela não acontece assim, do dia para a noite muda tudo, mas ela é uma tendência que nós temos que estar ligados, porque quando estivermos lá com um cliente, com um coach, com um mentorado, com um trabalho de avaliação de uma empresa, nós temos que abrir um pouco a nossa mente também a olhar mais do que aquilo que eventualmente nos está sendo apresentado, seja por uma pessoa, seja por uma equipe, seja por um gestor. Continuando, nós temos aqui uma questão terrível: segurança e conflito. Depois a gente pode, nas perguntas e respostas, avançar um pouco mais. Mas eu vou usar aqui 3 exemplos para vocês entenderem o que está por trás disso. A internet trouxe um monte de facilidades. A hiperconectividade foi fantástica para o desenvolvimento global, seja do lado econômico, do lado cultural, do lado educacional, mas também para os conflitos, a internet tem sido usada de uma maneira incrível. A mesma internet que serve para que a gente use o Zoom para fazer essa apresentação, ela também é usada para, por exemplo, sequestrar os dutos de uma refinaria nos Estados Unidos, dutos esses que oferecem produtos, transportam produtos para a região da Flórida. É uma das principais redes de dutos daquela região, é sequestrada por hackers de um conjunto, de um grupo, talvez esteja até me ouvindo aqui agora, sei lá o que vai acontecer comigo quando eu falar, mas é o DarkSide que sequestra os bens e pede um dinheiro para poder mandar lá o código que libera aqueles equipamentos, aquilo que foi sequestrado, para poder voltar ao processamento normal. E a Flórida ficou uma semana desabastecida, até que chegaram a um acordo de um valor de $5 milhões. Aí você fala, pô, mas isso está sendo normal? Eu posso dizer para vocês que grande parte das empresas grandes americanas já teve algum tipo de problema parecido. E agora, essa semana passada, no Brasil, a Moura, aquela empresa de baterias, teve um sequestro similar e não quis divulgar como chegou à solução, mas teve um sequestro similar no seu processo interno de fabricação e distribuição das baterias. Anteontem, aliás, sexta-feira, fizeram um sequestro de uma estrutura tecnológica de um hospital e na Irlanda. Então, a internet está no centro das batalhas e hoje eu estou usando como exemplo esse caso de sequestro de ativos, mas você tem a divulgação de fake news, você tem a criação de perfis de pessoas para golpes, né, e roubos de outras formas. Então, a Revolução Industrial, que nos trouxe tanta coisa boa como tecnologia e como tendência para ser usada a bem do ser humano, ela também está tendo que enfrentar essa situação que não era, digamos assim, tão clara até um tempo atrás. Inovação e produtividade. Vocês todos ouviram eu falar que chega na empresa, só se fala em inovação, nós temos que inovar. Aí compra um equipamento novo, traz quando se fala em tecnologia, a gente pode também imaginar um processo diferente, uma metodologia aparentemente nova que pode trazer resultados, um repensar, rever uma estrutura organizacional, pode ser uma inovação, tido como uma inovação, às vezes aplicando alguma tecnologia, um equipamento, às vezes não. Só que as estatísticas mundiais mostram que a grande parte das inovações que estão sendo colocadas dentro das empresas
principalmente por trabalhos de grandes consultorias, a grande parte está gerando pouca produtividade, ou não está atingindo os resultados de produtividade que eram esperados quando houve a decisão da implantação. Sabe por quê? Porque as pessoas, aquilo que eu escrevi aí no slide, falei antes, o conhecimento ele tem que ser gerido de maneira que as pessoas sejam integradas, haja uma inclusão, e que a percepção delas com essa gestão do conhecimento, e a convivência e o equilíbrio com a tecnologia possam gerar esse ganho. Não adianta a gente pegar um computador ou um laptop e colocar na mão de alguém que não recebeu preparo para usar, esta pessoa não vai ter ganho de produtividade. O exemplo mais simples, nós vemos, e eu acho que todo mundo já acompanhou isso, existe uma moda nacional de querer sempre ter o celular mais novo, o mais moderno, aquele mais bonito, mais legal. Quando vai ter que usar, usa para aquelas funções que está acostumado, mas muitas das funções que o equipamento faz não são usadas, porque as pessoas não estão preparadas. Tá certo que o cara que comprou, muitas vezes, também não está preocupado com isso, mas o fato é que, empresarialmente falando, grande parte das tecnologias vão sendo implantadas e a métrica avaliar o ganho, a produtividade, o resultado, muitas vezes nem existe, e quando existe, ela acaba mostrando que houve um gasto, um investimento, e não casou direito o equilíbrio entre a automação ou a tecnologia, a gestão do conhecimento, o conhecimento pelas pessoas e como essas pessoas iriam trabalhar com aquela realidade. Continuando, o item 7, eu diria que é o item mais óbvio, né? Mais simples de entender, é que o nome é meio esquisito, tecnologias de fusão. É a multidisciplinaridade que ela já existe há muito tempo. Hoje em dia, a pessoa que vai fazer medicina, estudar medicina, ela estuda aspectos de biologia, aspectos de química, mas também de tecnologia, a engenharia genética, ou seja, as coisas vão se misturando. Hoje em dia, quando alguém trabalha numa empresa, percebe que o engenheiro ele não é só engenheiro, ele tem que saber administrar gente, ele tem que saber lidar com pessoas. Os gestores de RH, eles têm que ter um conhecimento, muitas vezes, de assuntos da vida empresarial, até às vezes do chão da fábrica. Ou seja, a multidisciplinaridade ela está cada vez mais crescendo, as coisas se conectam cada vez mais e o mundo digital potencializando isso e as tecnologias de fusão. Ou seja, será que no futuro, será que daqui a alguns anos, nós teremos o advogado sendo formado como é hoje? Porque hoje em dia você tem especialidades em que um advogado tem que ser um cara profundamente conhecedor, por exemplo, de questões financeiras, de questões tributárias. E aquele que tem que entender muito bem das questões ambientais. As questões previdenciárias, você tem escritórios que só trabalham com questões previdenciárias, porque é um grau de conhecimento que envolve atuária, envolve finanças, envolve, obviamente, as questões de contrato. Enfim, a multidisciplinaridade cada vez mais ressaltada. O nome que se deu foi tecnologias de fusão. E aí a gente pode pensar, e como é que nós vamos vencer esse desafio? Como é que nós consultores, nós profissionais, nós coaches, mentores,
Como é que nós poderemos participar de vencer esse desafio, ajudar a que isso aconteça? Resumidamente, existem problemas que foram detectados pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, se cria um olhar de como reconstruir o mundo, se verifica algumas áreas onde essa agenda é fundamental discutir. Uma dessas áreas, que é da quarta revolução industrial, eu peguei principalmente, particularmente, para mostrar como é que isso tem impactado a nossa vida e como é que está sendo olhada essa quarta revolução industrial, nesse olhar futuro, nos impactos que pode nos trazer, e nesta questão de onde é que fica a tecnologia, onde é que fica o ser humano e o que é ser humano, como é que a gente pode vencer esse desafio? O recado geral que eu quero deixar, e, de novo, é um recado geral, é o seguinte: se você, como todos nós aqui, a princípio somos, né? Se você é dedicado ao desenvolvimento humano e quer se manter pronto para enfrentar esse mundo da Revolução Industrial 4.0, e eu já me antecipo aqui, já se fala em 5G, portanto, ao se falar em 5G, nós estamos dando um passo além dessa Revolução Industrial 4.0. Existe um instituto britânico, é uma consultoria britânica global chamada Gardner, e ela tem escritórios em vários países. Entre as suas atividades, uma delas é de pesquisa, entre aspas, futurista. E várias coisas que eles lançaram num artigo recentemente é este mês, né? E uma das coisas que eles citam, né, dentro desse artigo, é que ainda não se está falando muito, mas ao longo deste ano de 2021, e por conta desta pandemia e ao sair da pandemia, já se fala não é só na internet das coisas como algo muito presente, não é só no compartilhamento de nuvem, mas tem algo que muita gente talvez nunca tenha ouvido falar, mas é a internet, né, gerando uma internet do comportamento. Muita gente estranha que entra num site e começa a receber mensagens de coisas que pesquisou, ou seja, essa relação entre a tecnologia, o que a pessoa pesquisa, informações que ela recebe alinhadas ao que ela pesquisou e demonstrou gostar e querer, esses algoritmos, essa tecnologia, ela já está tão avançada e crescendo tanto, já se fala em internet do comportamento. Ou seja, não se buscará apenas uma relação entre a oferta para aquilo que você pesquisou, está procurando ou está precisando, mas é daquilo que o sistema aprende a entender de como você se comporta, do que você gosta, do que você faz, não só no sentido mercadológico de compra, mas no sentido mesmo de relacionamento até com amigos, conversas, grupos de bate-papo e assim por diante. Então, essa realidade do 5.0 já está aí na porta. Daqui a pouco ela aparece com mais ênfase. Então, você que lida com desenvolvimento humano, você quer estar em dia com essas evoluções, tem que entender essas mudanças que nos cercam. Eu quis trazer aqui uma pitadinha para provocar com vocês esse gostinho, né, de como as coisas estão caminhando. Você tem que aprender a surfar nessa onda, ler muito, pesquisar muito e entender como é que isso pode ou não se aplicar na hora que você estiver na frente do cliente. Ou quando um cliente tocar em algum ponto, você não pode demonstrar desconhecimento destas transformações que são muito
fortes, né, dentro da realidade do mundo. E você tem que ajudar os seus colaboradores e clientes. Eu vou daqui dar alguns pitacos, que é o último slide para você consolidar, você que me vê agora, consolidar tudo isso que eu falei. Como é que a gente pode agir diante desses desafios, né? Bom, primeiro, você tem que assumir que você é um agente de mudança. Você é um agente de transformação de pessoas. Eu não sou meramente um consultor, ou um coach, ou um mentor para ajudar essa pessoa a atingir a meta que ela me pediu, o objetivo que ela me definiu, mas eu tenho que ajudar essa pessoa a entender que aquilo está dentro de um contexto mais amplo e que ela precisa ganhar consciência disso. É claro que nós não vamos ficar treinando todo mundo para olhar esse futuro, é uma questão de consciência. E essa consciência, de que maneira? A pessoa tem a consciência, ela tem que ter a percepção dela envolvida para poder perceber as coisas que começam a mudar na sua volta. Mas isso a partir de também gerando conhecimento. Não adianta o cara assistir só programas de entretenimento e querer depois gerenciar a empresa dele. Não adianta a pessoa só querer se divertir com coisas que são lúdicas e quando chega na hora do trabalho, na hora de um resultado de produtividade, ela simplesmente entra na onda do mercado e não começa a ter percepções, desenvolver seu conhecimento, desenvolver a sua capacidade de trabalhar diante desses desafios. Nós devemos ter, nós, consultores, coaches, mentores, conselheiros, devemos estar engajados para sermos agentes de mudança e, dentro do possível, ajudarmos os clientes e os colaboradores. Aí, voltando lá para o começo, nós não podemos deixar de ter o esforço criativo para desbravar novas possibilidades. Aquele quadro de se pensar fora da caixa, verificar o seguinte: como é que eu estou fazendo aqui, como é que a equipe está fazendo aqui, como é que a empresa está fazendo aqui, como é que a gente pode ampliar essa visão, fazer um novo resultado, ter um caminho diferente, melhorar a produtividade. Agora, nós devemos ter um esforço criativo para que nós, enquanto consultores, nós, enquanto coaches ou mentores, possamos desbravar novas possibilidades para a nossa prestação de serviço, para a nossa postura de agente de mudança. E, obviamente, com isso, estimular que os colaboradores e clientes também irem em caminho similar. Isso daí é fundamental. Eu tenho que associar conteúdos e formar conhecimento. De novo, se eu quero ter conhecimento, eu tenho, é claro que o conhecimento, ninguém tem 100% de conhecimento de tudo que acontece no mundo. Você tem que definir suas prioridades, colocar os seus limites, as bordas daquilo que você pretende ter para trabalhar, para desenvolver sua atividade, mas você tem que estar preparado não só para pensar fora da caixa, mas para associar coisas que muitas vezes não dizem respeito. Existe uma metodologia russa, que é muito usada por grandes empresas, inclusive europeias, né? Essa metodologia ela parte do seguinte princípio: qualquer inovação que eu queira fazer, aí eu estou pensando em inovação em processos grandes ou industriais, né? Coisa gigante. Qualquer inovação que eu queira fazer em qualquer área, eu consigo associar soluções, mesmo que de áreas diferentes, resolver outros problemas e trazer isto para
um determinado tipo de problema específico. Ou seja, a associação de conteúdos, de soluções, de caminhos, ela tem que estar sempre ativa na nossa cabeça. A partir daí, obviamente, eu também falei, nenhuma ideia tem que ficar só na cabeça, tem que ser aplicada. Você pensou em fora da caixa, pensou em novos caminhos, você criou um conhecimento, você tem que aplicar e ver esse conhecimento, esse caminho, essa ideia tua na prática, como é que ela vai funcionar. Essa aplicação na prática, ela é a busca do resultado a partir dessa inovação, desse novo caminho, dessa nova ideia. Vem aí a questão, pode dar errado? Claro, errar acontece, pode dar errado, mas parta do princípio, e aqui eu vou usar uma palavrinha que foi criada por um pesquisador libanês-americano, que criou a ideia do antifrágil. Quando você erra, quando algo deu problema, quando você escorrega, cai, quando você toma uma porrada na cabeça, existe aquela expressão da resiliência, tá certo? A resiliência, ela te levaria a levantar e caminhar em frente. Tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar isso. O Najib Taleb criou o conceito do antifrágil. O antifrágil, basicamente, significa o seguinte: eu vou cair, vou levantar, mas eu vou aprender com isso que me fez cair. Eu não vou só cair e me levantar, eu vou aprender com isso. Então, o conceito do antifrágil é o conceito de que eu posso errar, eu tive uma ideia, vou implementar, vou fazer algo, posso errar? Posso. Acontece? Acontece. Obviamente que a gente sempre tenta planejar e evitar, mas acontece. E quando acontecer, você não pode desistir, não pode deixar de tentar evoluir, corrigir o erro, aprender com o erro, aplicar e, com isso, avançar, sempre avançar no sentido de desenvolver novos conhecimentos, novas competências e a capacidade de interpretar as tendências que estão acontecendo à sua volta, que vão interferir no teu trabalho ou no trabalho de quem você atende. E aí fica sempre, como mensagem final, fica o seguinte: a todo instante, a todo momento, não deixe de se perguntar, a todo instante, a todo momento, o que mais eu posso fazer? O que me impede de fazer isso? E se eu fizesse isso? A postura de assumir que a gente já tem a receita do bolo e que o bolo sempre vai ser o mesmo, com os mesmos ingredientes, é talvez o maior erro que um consultor, um coach e um mentor possa ter. Ao mesmo tempo que ele precisa estar sempre assumindo, engajado como agente de mudança, ele também tem que assumir que ele precisa acompanhar o desenvolvimento do que acontece à sua volta, gerar conhecimento, aplicar o conhecimento, sempre se perguntando: eu posso fazer agora diferente? Como é que eu poderia fazer e o que me impede de fazer? Com esse recado, eu vou terminando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês e, como eu disse, eu vou deixar aqui no final da apresentação informações de contato, informações sobre quem é o Mário Dio. Quem quiser fazer algum contato comigo, será um prazer, nem que seja para, em privado, reclamar de alguma coisa que eu falei que vocês não concordaram, não gostaram, ou que faltou. Mário, Com isso daí, agradeço a atenção de vocês e agora fico à disposição para quem quiser perguntar, questionar, mas eu gostaria que cada um também emitisse a opinião e sua experiência sobre tudo isso que eu falei.